Namastê pessoal, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aproveitando que é a época de eleição para explicar para vocês uma coisa que tá acontecendo, porque tá tendo muita discussão, né, de direita e esquerda aí nessas eleições, e eu queria explicar como é que funciona do ponto de vista energético essa parte de direita, esquerda, como isso existe, né? Como as pessoas pensam dessa maneira oposta. Nas ciências esotéricas, na cura prânica, na teosofia, em outros tipos de práticas, toda vez que você pensa em algo, uma pessoa pensa em alguma coisa, ela cria o que a gente chama de forma-pensamento. Forma-pensamento, na realidade, é uma bola de energia que forma no seu corpo de energia. Se ela é positiva, se é um pensamento positivo, ele vai ter um efeito positivo em você. Se o pensamento é negativo, vai ter um efeito negativo em você e as pessoas ao seu redor, tá? Sabendo isso, grandes seres espirituais, magos, bruxos, etc., o que eles fazem? Eles criam determinadas formas pensamentos que se juntam com outras formas pensamentos, e essas formas pensamentos agrupadas a gente chama a teosofia inclusive chama de egrégora. Egrégora vem da palavra egregor, tá? E essa egrégora, ela fica flutuando em cima do planeta Terra e ela é capaz de afetar você positivamente e negativamente. Os nazistas sabiam isso, então o que eles fizeram? Hitler foi lá e criou uma forma de pensamento do nazismo, de que tudo era culpa dos judeus, das minorias, etc., em que a raça pura era a raça ariana, eles tinham que ser, quem não era da raça ariana tinha que ser eliminado, certo? Isso é uma forma de pensamento do nazismo, e ela é tão forte, essa egrégora do nazismo é tão forte que você vai em países hoje que na época da Alemanha eram considerados minorias, e você tem gente que tem a pele mais escura, ou é da Ásia, etc e tal, ou alguma coisa do gênero, e ele é neonazista. Mas você fala, se você estivesse na Alemanha naquela época, provavelmente você estaria sendo caçado. Mas o cara, a mente dele é tão facilmente envolvida por esse tipo de forma de pensamento, que ele acha que ele não, que ele é diferente, que ele pode, etc, entendeu? Essas formas de pensamento, essas egrégoras, elas são capazes de influenciar as pessoas que não têm um corpo mental extremamente evoluído, um corpo mental desenvolvido, que não são capazes de pensar por conta própria, ou, como se diz, não tem um grau intelectual muito avançado, tá? A gente chama isso de corpo mental. Todo mundo tem um corpo mental, todo mundo tem um corpo emocional, todo mundo tem um corpo etérico e todo mundo tem um corpo físico. Tá? A existência desses corpos já foi comprovada por algumas práticas esotéricas. Os Killians já conseguiram comprovar a existência do corpo etérico, mas ainda ninguém conseguiu provar a existência da forma pensamento, apesar dela existir, apesar dela existirem rituais, inclusive dentro de certas religiões, para desintegrarem essas formas de pensamento e purificarem as pessoas, inclusive dentro do próprio cristianismo, tá? Então o que acontece? Quando uma egrégora ela fica pairando em cima de um país, ela começa a fazer com que as pessoas pensem de maneira similar. A egrégora do nazismo, ela se alimenta de fraquezas humanas, que são fraquezas bem comuns às pessoas que têm esse tipo de influência dessas egrégoras, que são influenciáveis por essas egrégoras. Por exemplo, no nazismo é bem claro que a principal fraqueza que faz com que as pessoas sejam nazistas e tenham essa vontade de culpar os outros, etc., é a intolerância e a raiva. Então, se a pessoa tem muita raiva, ela acaba sendo facilmente influenciada por uma egrégora de nazismo, tá? No caso de outra egrégora, por exemplo, a egrégora do comunismo, que
que influência, que fraqueza que faz uma pessoa, por exemplo, ser comunista ou ser de esquerda, mais do que uma pessoa ser de direita, por exemplo. A fraqueza mais comum que faz a pessoa ser de esquerda é a inveja. Então, quando uma pessoa é extremamente invejosa, o que ela tem dentro dela? Ela tem a necessidade de ter o que a outra pessoa tem, e às vezes ela até tem a necessidade de que a outra pessoa perca tudo que ela tem. Então, baseado na lei do karma, qual que é o karma de uma pessoa que tem essa fraqueza dentro dela? É ela nascer num país que ninguém tem nada. Então, se você pegar países extremamente comunistas, há uma miséria absurda e uma pobreza extrema, exceto quem está liderando. Quem está liderando tem muito dinheiro. É o caso de alguns governantes, o Mao Zedong lá na China, o Fidel Castro em Cuba, é um dos caras mais ricos da família Castro, uma das famílias mais ricas aí da ilha, se não for a mais rica. Então, essas são as principais fraquezas. E como uma quer eliminar a outra, fica tendo esse conflito entre direita e esquerda, mas na realidade as duas são controladas por fraquezas humanas. Elas são controladas e alimentadas pelas fraquezas humanas, e elas fazem as pessoas pensarem e sentirem daquela maneira, e a pessoa fica até cega. Não adianta você falar qualquer coisa, a pessoa fica cega e ela é facilmente influenciável pelaquela egrégora, entendeu? Então, como é que faz para resolver isso? Como é que faz para eliminar esse tipo de egrégora? E como é que faz para purificar, por exemplo, o campo energético de um país? Existem várias maneiras. No catolicismo, uma das maneiras que eles usam para purificar o país é fazer um ritual de exorcismo para aquele país. Inclusive, acho que foi o ano passado ou 2 anos atrás, o Vaticano anunciou que eles estavam fazendo um ritual de exorcismo para purificar o México, porque grande parte dos imigrantes grande parte da produção e tráfico de cocaína, de drogas, etc., migrou da América do Sul para o México. O México se tornou um dos países mais violentos das Américas. As cidades mexicanas e cidades da América Central, algumas cidades dos países da América Central, se tornaram cidades extremamente violentas, inclusive do próprio Brasil. Só que, como no México estava uma coisa meio medieval de decapitar pessoas, etc., o Vaticano falou: bom, a gente precisa destruir essa egrégora de morte, de raiva no México, então a gente vai fazer o Vaticano anunciou que eles precisavam fazer um ritual de exorcismo pro México. Um ritual de exorcismo, o que ele faz? O ritual de exorcismo faz com que a energia divina desça em cima daquele país, energia espiritual, energia divina, desça em cima do país e purifique parcialmente a energia que flutua em cima daquele país. Então, se há algum tipo de egrégora negativa, essa egrégora negativa é eliminada. Outra maneira de você conseguir limpar um país e purificar um país, é uma maneira também bem poderosa, só que demora muitos e muitos anos, é fazer a meditação do Mestre Chocoxin, a meditação dos corações gêmeos. Em vez de você imaginar o planeta Terra, você imagina só um determinado lugar do planeta. Tem até uma história muito interessante. Em 1992, o Mestre Chocoxin foi para Colômbia pela primeira ou segunda vez, não lembro. E na época o Gaviria era o presidente. Se você não viu a série Narcos no Netflix, assiste essa série porque é muito legal. Mostra, especialmente a primeira temporada, mostra como era a Colômbia no auge do cartel de Medellín. E era uma coisa surreal.
o nível de violência da Colômbia. O negócio era tão violento que o Pablo Escobar até mandou matar ministro do Supremo. O cara tinha tanto poder que ele fez um esquema lá com os guerrilheiros pro pessoal invadir o ministro do ministério onde ficavam os juízes do Supremo e matou, acho que metade lá dos juízes do Supremo Tribunal. Um negócio absurdo, assim, o poder que esse cara tinha. Aí o Gaviria chegou, falou: mestre, a gente precisa de ajuda aqui na Colômbia, porque eu não sei o que fazer. Tá uma violência incrível e a gente tá precisando de ajuda. Aí o mestre falou: tá bom, você quer ajudar a Colômbia? O que você vai fazer? Ele deu uma série de coisas pro Gaviria fazer. Acho que eram 10 pontos, e um desses pontos era juntar um grupo de praticantes de Yoga Arhática para esses praticantes fazerem a meditação dos corações gêmeos, em vez de imaginar o planeta Terra, imaginar só a Colômbia. E aí 7 praticantes de Yoga Arhática, que é uma meditação avançada para a pessoa que pratica Yoga Arhática, ela fica com um corpo de energia extremamente poderoso. Então 7 praticantes de Yoga Arhática tinham que se juntar para abençoar a Colômbia, todo dia no mesmo lugar. Então eles fizeram isso lá em Bogotá, começaram a fazer lá em Bogotá, e de 1992 para cá, a mudança que aconteceu na Colômbia é fenomenal. Se você vai para a Colômbia hoje em dia, você fala: meu, esse país é impressionante. Você tem segurança, você tem saneamento, você não tem pobreza extrema, etc. E se você vê o mapa geológico o mapa da Colômbia, geopolítico ali da região, está rodeado de países que estão em extrema miséria, especialmente a Venezuela, que faz fronteira com a Colômbia, está em extrema miséria. É um país extremamente de esquerda, extremamente comunista, etc. Mas aí você fala: pô, mas como é que não chegou essa egrégora e não invadiu a Colômbia? Graças a essa prática desses grupos de meditação na Colômbia, que ficaram fazendo a meditação dos corações gêmeos diariamente e abençoando a Colômbia, entendeu? Então o que a gente fez? Os terapeutas prânicos no Brasil, sabendo essa história, eles aproveitaram e criaram um grupo de meditação aqui da Uniprana e outros centros de cura prânica do Brasil. Criaram um grupo de meditação só para abençoar o Brasil, para desintegrar essas egrégoras de corrupção, a egrégora do jeitinho brasileiro, que tudo você dá um jeitinho, dá um descontinho, etc., que faz com que as pessoas achem que seja até uma coisa comum o cara ser corrupto, o cara roubar, e é uma coisa meio que cultural e aceita. Mas esse tipo de coisa não deve ser aceita. Por quê? Porque é uma coisa que faz com que muitas pessoas sofram. Se você não tem saneamento, se você não tem dinheiro para educação, se você não tem dinheiro para saúde, não é uma pessoa só que morre, são milhares de pessoas que morrem. Você vai na Venezuela hoje, está uma pobreza extremamente absurda por corrupção. Então, essa purificação energética para eliminar esse tipo de aceitação é super importante. Isso deve ser feito e tem que ser feito. Então, seja qual for a religião do praticante, ele pode fazer a meditação dos corações gêmeos. Eu sei que centros espíritas têm um outro tipo de meditação também para eliminar esses tipos de egrégora. Inclusive o espiritismo sabe da existência da egrégora também, o Allan Kardec fala disso. Então você vê que está presente em vários tipos de culturas diferentes, em vários tipos de religiões diferentes. Então é extremamente importante fazer alguma coisa a nível energético, porque se você quer mudar um lugar mesmo, se você quer mudar o jeito de pensar das massas, se você quer mudar os políticos, a primeira coisa que precisa ser mudada é a parte energética. A parte energética tem que ser limpada, porque aí depois essa limpeza irá se materializar no mundo físico, e aí realmente as coisas irão mudar no mundo físico, entendeu? Então é extremamente importante fazer essas práticas para purificar os locais, tá ok? E uma das pérolas que eu acho que o mestre deixou pra gente foi a meditação dos corações gêmeos, que realmente é uma técnica
extremamente simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa, que qualquer um pode fazer. Você pode até procurar aqui no site da Unipran na explicação o link. E aí quando você for fazer, se você estiver aqui no Brasil, você faz, em vez de você imaginar o planeta Terra, você pode, quando você for fazer, você pode fazer 2 vezes por dia, você pode imaginar o Brasil em vez do planeta Terra inteiro e fazer a meditação apontada diretamente para o Brasil, tá bom? Então eu só queria deixar esse vídeo para vocês, porque estamos numa época propícia para... O ideal é que todo mundo faça direto antes das eleições, durante as eleições e depois das eleições, e continue fazendo, porque com certeza a gente vai ver grandes mudanças acontecerem no Brasil, igual aconteceu na Colômbia. E quem não foi na Colômbia, visitem a Colômbia, porque realmente é um país muito legal de conhecer. Tá muito, muito, muito legal de conhecer a Colômbia hoje, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado. Namastê.